Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as duas grandes ordenanças para a igreja, que é o batismo, no qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, e a Santa Ceia do Senhor, no qual ele disse: fazer isso em memória de mim. Então nós vamos ver aqui um pouquinho de um breve estudo sobre o batismo e a Santa Ceia, que são as duas grandes ordenanças. Isso aí a Santa Ceia, para lembrar que o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz, morte de cruz, e ressuscitou no terceiro dia e vivo está. Né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Como diz João Batista: eu que tenho que ir até ti, mas o Senhor que vem até mim. E Jesus disse: basta, para que se cumpra, né, toda a palavra. Então, irmãos, vamos ver um pouquinho aqui sobre as duas grandes ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo deixou duas importantes ordenanças para a sua igreja: o batismo, Marcos 16:16, e a Santa Ceia, Lucas 22, do 19 ao 20. Você vai encontrar também em 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. O cristianismo não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, e do Espírito Santo, o nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5 e Romanos 8,26. Portanto, não há uma ordem dogmática inflexível. Antes, permitido à igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão da sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais para serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos, oriunda do termo latino sacramento, literalmente coisa sagrada, ou juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são mencionados como ordenanças, porque foram ordenadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas é o ritual de ingresso do novo convertido na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. Já a Santa Ceia tem o propósito de servir de recordação dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Vamos ver um pouquinho sobre o batismo. A palavra batismo é transliterada do grego baptismo, que significa imergir ou mergulhar na água. Essa interpretação é confirmada por eruditos da língua grega e pelos historiadores da igreja. O modo bíblico e original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo: morte e sepultamento e ressurreição. Romanos 6, do 3 ao 4. O apóstolo Paulo explica isso dizendo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Não podemos dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos dizer que o rito seja essencial para a integridade e obediência aos mandamentos de Cristo. Mateus 28:19 e Marcos 16, do 15 ao 16. Vamos ver aqui sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma celebração em memória da morte sacrificial e expiatória de Jesus Cristo para a remissão de nossos pecados. O Salvador sabia como é curta a memória humana e, por consideração à nossa fraqueza e inclinação ao esquecimento, ele estabeleceu a Santa Ceia como um culto memorial de sua morte redentora. Nela, tomamos do pão partido, simbolizando o seu corpo, que foi ferido por nós, e do fruto esmagado da videira, símbolo de seu sangue derramado por nossos pecados. Mateus 26, do 26 ao 28. É uma lembrança dos sofrimentos do Senhor, a qual nos apresenta com muita nitidez o Calvário e sua cruz. A ceia, porém, contempla não só o passado, mas também o futuro. É uma comemoração e uma profecia, a qual demonstra a morte do Senhor até que ele venha.
1 Coríntios 11, 23 a 31. O batismo sugere a fé em Cristo, já a Santa Ceia sugere a comunhão com Cristo. O batismo é administrado somente uma vez, porque só pode haver apenas um começo da vida espiritual. Já a Santa Ceia é ministrada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser alimentada constantemente pela nossa comunhão com Cristo. 1 Coríntios 10, 16. Agora vamos ver aqui no dicionário bíblico, meus irmãos, o que o dicionário fala um pouquinho mais sobre o batismo. Exortação de ser batizado feita por João Batista era dirigida a adultos que se arrependiam de seus pecados e de Cristo e dos discípulos para aqueles que fossem suficientemente maduros para crer. Fica claro que o batismo é um sacramento, ordenança para ser dispensado apenas àqueles que primeiramente creem. Certos argumentos racionais pertinentes são acrescentados para apoiar a opinião, tal como a futilidade de batizar um bebê. Por isso que as igrejas cristãs não batizam o bebê, né, meus irmãos? Porque ele não tem consciência de nada ainda. Então ele tem que estar adulto, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único e salvador da sua vida. Aí sim ele é batizado nas águas, desce como se fica lá a velha criatura e nasce um novo eu, uma nova criatura com Cristo. Por isso que a igreja do Senhor não batiza e nem fica aspergindo aquela aguinha na cabeça da criança. Certos argumentos racionais pertinentes são acrescentados para apoiar a opinião, tal como a futilidade de batizar um bebê, que não pode saber o que está sendo feito para ele ou por ele, em contraste com o significado do batismo, quando é concedido apenas àquele que já creram em Cristo. O ensino no Novo Testamento de que os crentes são batizados na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, isto é tomado para expressar o verdadeiro significado do batismo. Somente a imersão pode expressar corretamente e totalmente o significado do sepultamento com Cristo em sua morte. Romanos 6, do 3 ao 5. Então tá aí, meus irmãos, um pouquinho sobre o batismo e a Santa Ceia do Senhor, né? Porque tem pessoas que chegam para você, tem algumas certas denominações que falam: para quê? Para que o batismo? Para que a Santa Ceia? Para quê? Está na Bíblia, meu irmão. Se a sua igreja não segue o que está na Bíblia, aí eu já não sei. Mas o batismo sim, desce a velha criatura e nasce uma nova criatura. E a Santa Ceia é em memória do Senhor. Porque, como foi dito aqui, a nossa mente é curta. A gente é propício para esquecer das coisas. Então ele deixou e ainda disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que fizerdes, fazei em memória de mim. Então o pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva simboliza o sangue derramado na cruz pelas nossas vidas. Porque agora, depois que ele se entregou na cruz por nós, não precisa mais sangue de bode, sangue de ovelha, para nada, para fazer a expiação de pecado pelos sacerdotes. Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele pagou o preço na cruz e preço de sangue. Então tudo isso aqui é só uma memória. Quando tomar a Santa Ceia na igreja, por isso que a Bíblia diz que também a Santa Ceia é muito sério, né? Tem pessoas que tomam a Santa Ceia de qualquer jeito, achando que está comendo um lanchinho ali na esquina e assim vai, e não tem comunhão com Cristo coisa nenhuma. Mas a Santa Ceia é muito séria. Tá bom, meus irmãos? Então tá aí. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor.